56 votos, nunca mais. Deu para exorcizar aquele fantasma, prefeita eleita? Deu. Nossa, né? Se a gente parar para pensar, não seriam nem 56, 29, né? 56 dividido por 2, 28 mais 1, teria sido há 4 anos atrás. 4 anos atrás, uma eleição muito dura, 56 votos de diferença, e agora uma vitória consagradora, incontestável. O candidato mais próximo, os votos nem foram considerados depois. Como é que a senhora se sente agora, prefeita eleita de Lages? Eu já tinha, Piara, uma grande responsabilidade, e essa responsabilidade só aumentou. Lages precisa de muitas ações, eu estou preparada para isso. Nós vamos fazer um governo que alegre toda a nossa população, ou seja, um governo que busque fazer um enfrentamento de todas as nossas deficiências. É claro, buscando prioridade, porque Lages é a cidade polo da região serrana. E o desenvolvimento de Lages significa o desenvolvimento do conjunto dos municípios. Lages precisa dos 17 municípios da região e os 17 precisam de Lages. Então, um trabalho muito forte junto com a nossa Amores, com os demais colegas, prefeitos e prefeitas. Eu tenho certeza que com o apoio do governador Jorginho, a gente vai fazer história, e uma história para marcar mesmo este novo momento da nossa cidade. E que Lages é uma cidade que foi a cidade mais rica de Santa Catarina e foi vendo os outros municípios passarem, Hoje ela tem a 10ª população, não cresce no ritmo das outras. Como é que a senhora, qual é o salto, qual é a injeção de ânimo, a injeção de economia, o que tem que fazer? Primeiro, a gente cuidar da cidade, que é limpar realmente a cidade, florir a cidade, cortar o mato, não deixar lixo. Nós temos, lamentavelmente, pontos de depósito de lixo nas entradas da nossa cidade. Isso depõe contra a nossa querida cidade de Lages. Então, quando a gente conseguir fazer isso, que serão nos primeiros meses, a gente vai dar um up na cidade, vai retomar o estímulo, o orgulho do lagiano. Porque o lagiano é forte, é trabalhador, é corajoso, e o que ele precisa e vai ter é uma prefeita motivada, uma prefeita sem preguiça para trabalhar, que trabalhe 10, 12, 14, 24 horas quando for necessário, porque é só trabalhando muito que a gente vai voltar a fazer Lages grande de novo. E não vai ser só a prefeita com o nosso vice Jair, né? Não serão só os nossos secretários, com uma Câmara de Vereadores forte, fortalecendo também as nossas entidades, que nós temos entidades fortes no município, como a CIL, o CDL, o Fórum das Entidades. Eu tenho certeza absoluta que a gente vai fazer com que a gente tenha um up no nosso município. Tem uma questão que muitas vezes tentaram jogar contra a senhora na campanha eleitoral, que era o fato de, ela deixa a Câmara dos Deputados. Mas, olhando por outro lado, uma pessoa que chega na Câmara dos Deputados e os outros deputados sabem quem é, isso que chega nos ministérios e os ministros sabem quem é, como é a senhora pela sua atuação reconhecida no Congresso, o que a senhora acha que isso pode trazer para Lages? A gente vai buscar tudo aquilo que é de direito do nosso município e da nossa região. Ou seja, desde a revisão do nosso MAC, que é a média e alta complexidade, que Lages tem direito de receber mais do que está recebendo junto ao Ministério da Saúde, buscar os recursos de programas do governo federal em todas as áreas, e é exatamente isso. Eu conheço os caminhos, porque não basta você ter recursos de emendas parlamentares, por exemplo, tanto da minha cota individual quanto da nossa bancada, quando não se tem projetos. Então nós precisamos ter uma carteira de projetos em todas as áreas, nós vamos ter isso. O acesso aos ministérios vai nos permitir pensar grande, por exemplo. Nós temos uma ligação que nós precisamos fazer entre o bairro São Miguel e o bairro Ferrovia, para melhorar todo o fluxo, toda a mobilidade da nossa cidade. É com a empresa que está lá, fazendo a gestão, que é a empresa Rumo, mas com a NTT. E a gente já está com essa pauta em andamento, por quê? Porque a gente conhece os caminhos e a gente vai, através dos projetos, consolidar tudo aquilo que nós colocamos no nosso plano de governo. Essa temporada do Cabeça de Político, com 15 prefeitos eleitos nas maiores cidades de Santa Catarina, ela é uma parceria com a FECAM. E algumas perguntas eu faço para todos que
estão vindo aqui, que é parte dessas entrevistas gravadas no Comac, inclusive, que é a obra do sonho. A obra que parece impagável, que gostaria de fazer, sem pensar no financiamento. Qual é a obra do sonho para Lages? Nós temos que fazer, são algumas, tá? Eu não posso dizer uma única obra. Em termos de infraestrutura, o que é que nós precisamos fazer? Nós vamos melhorar todo o acesso da nossa 282, ali entre o shopping e as lojas Avan. Nós precisamos fazer esta ligação entre o bairro São Miguel e a Penha e toda a revisão e as melhorias da pavimentação na cidade, cuidando não só das avenidas, mas também dos nossos bairros. E a obra dos sonhos, ela não é por isso que eu digo que não é só ela não é uma obra física, é uma obra da gente melhorar os nossos indicadores. Avançando muito na educação infantil, trabalhando com os nossos professores de educação infantil, garantindo vaga nos nossos centros de educação infantil para nossas crianças em tempo integral, porque nós precisamos sim fazer com que as nossas crianças dos nossos bairros tenham a mesma educação e as mesmas condições de mercado de trabalho quando adolescentes e adultos das crianças mais favorecidas do nosso município. Na sua fala, uma das suas falas durante o Comac, o Congresso dos Municípios, Associações e Consórcios de Santa Catarina, em Balneário Camboriú, que a gente está aqui gravando, inclusive, essa entrevista, a senhora falou sobre a questão da educação infantil, de garantir que a criança bem cuidada, nos seus primeiros anos, ela alcança resultados melhores ao longo da vida. Como é que a gente vai medir isso? Como é que a senhora pretende fazer isso ser um destaque numa cidade como Lages? Assim, primeiro, e aproveitando esse momentinho, agradecer a nossa FECAM, parabenizar este belíssimo evento, o nosso Comac, que congregou todos os prefeitos que estão no mandato, que foram reeleitos, os novos prefeitos, as equipes técnicas dos municípios, porque sim, as palestras aqui foram riquíssimas. E eu fiz em uma das minhas participações, porque eu tive 3 participações no Comac, uma no Fórum Parlamentar, outra na representação e na participação das mulheres na política e também na questão dos consórcios de saúde. E a minha fala vai exatamente, uma delas foi no sentido da gente despertar para isso, da importância da primeira infância. Vai ser no início um pouco parecido, Yara, quando se discutia que saneamento básico não dava voto. Por quê? Porque a rede de esgoto fica embaixo da terra, ninguém vê aquela obra. Cuidar das crianças, cuidar do desenvolvimento das suas competências de 0 a 6 anos é a maior obra que um gestor pode executar. É uma obra que investe na vida individual de cada criança e de cada família. Talvez a gente não tenha respostas imediatas no primeiro ano, no segundo ano, no terceiro ano, mas com certeza os impactos que nós teremos no futuro dessas crianças, quando jovens e adultos, é um impacto que muda uma sociedade. Para você ter ideia, nós temos 40% da nossa população que necessita de algum tipo de auxílio governamental. Isso são em torno de 56 mil pessoas. Nós precisamos mudar essa realidade na nossa cidade. Nós precisamos dar condições aos nossos jovens e adultos hoje de acessarem o mercado de trabalho, da gente melhorar o vencimento desses trabalhadores, porque a gente precisa qualificá-los, ao mesmo tempo que a gente precisa cuidar dessa geração que está vindo, que são as crianças de 0 a 6 anos. Então, será muito trabalho em todas as frentes. Se você me dizer assim, escolhe uma, e você que é da saúde, escolhe da saúde, eu tenho que cuidar dos pontos importantes em cada uma das pastas. Nesse mesmo painel, que era da questão da representação feminina, a senhora falando dos números do avanço, me chamou a atenção a cena, porque eram muitas prefeitas, vices, vereadoras, mulheres que se interessam por política, era a maior parte do público que estava ali vendo. E a senhora como inspiração, porque a senhora tem uma carreira muito consolidada. Como é ser inspiração para mulheres que desejam estar na política ou que estão começando na política? A senhora falou para as vices, não se escondam. Como é que a senhora se sente sendo inspiração? Isso é fruto do trabalho. Em tudo que eu faço, eu tenho muita responsabilidade. Então, quando a gente passa a ser referência, a gente tem que cuidar cada vez mais de cada passo que a gente dá. E assim como eu vivi a minha vida como enfermeira, como secretária municipal, vereadora, secretária
de Estado da Saúde, deputada, é uma caminhada. E essa caminhada precisa ter muito zelo, muita dedicação, muita motivação e estimular essas mulheres, motivá-las é muito importante, porque a nossa sociedade é composta por um pouco mais do que 50% de mulheres. E as mulheres, eu mesma, sempre participei do processo político ajudando os candidatos, acompanhando as mulheres que iam entregar os santinhos das casas. Eu saí do meu trabalho, eu ia fazer isso durante o período eleitoral. Mas a gente precisa compreender que a gente também pode se colocar à disposição para fazer com que os nossos sonhos também se realizem em termos de cuidar das pessoas. E um gestor municipal tem esse grande papel de ser um motivador, de ser um entusiasta do seu município e que tenha essa preocupação de governar para o seu povo e nunca para si. A senhora vai cuidar de Lages, mas vai fazer falta para Santa Catarina no Congresso na questão da saúde. Como é que é a sua sucessão? Alguém vai conseguir ocupar esse espaço? Olha, o meu trabalho junto às entidades nacionais, o Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde, de Secretários de Estado, junto ao governador Jorginho e a nossa Secretaria de Estado da Saúde, junto com o secretário Diogo, ele continua. E talvez ainda mais forte, porque é no município que as coisas acontecem. E a gente tem muitas travas que nós precisamos romper, que a gente conseguiu romper algumas neste período de 17 meses que eu estive frente à Secretaria de Estado da Saúde. Mas tem amarras que dependem de mudanças municipais. E a gente também quer fazer de Lages um exemplo disso. Exemplo do quê? De que as ações podem acontecer no conjunto dos municípios. Lages pode operar mais, Lages pode fazer mais procedimentos e exames. A gente precisa pensar, inclusive, na mudança da regulação, que nada, hoje tudo, toda a parte ambulatorial, desde uma consulta aos exames, tudo é regulado via Estado. A gente não conseguiu desatar esses nós ainda neste período de governo, junto com o Diogo, junto com o governador Jorginho. Mas eu tenho esperança, sim, que a partir de janeiro eu possa estar ajudando a desatar esses nós e a gente avançar ainda mais, porque são ações municipais que vão ter esse impacto das coisas acontecerem mais no município. A senhora teve uma passagem mais curta pela Secretaria do Estado da Saúde nesse governo Jorginho Melo, 7 meses, do que no governo Luiz Henrique. Mas uma passagem com muito mais visibilidade, até pelo apoio que o governador lhe dava e pela prioridade que ele deu nesse momento à questão da saúde, com a questão de zerar a fila de cirurgias. A senhora ficou satisfeita com esses 17 meses? Meu Deus, o que nós fizemos junto à Secretaria de Estado da Saúde por determinação do governador Jorginho, cumprindo inclusive o seu plano de governo, que é a questão das cirurgias eletivas. A gente não pode esquecer como nós pegamos. Nós pegamos com 105 mil pacientes na fila para operar e 117 prontos para entrar nesta fila. Nós somos o Estado brasileiro que mais estamos operando pelo Programa Nacional de Redução de Filas os pacientes das eletivas. Temos muito para avançar, sim, mas nós pegamos pacientes de 2010 até 2023. Então, localizar esses pacientes, saber se eles podem ou não serem operados, operar aqueles que têm condições, é um grande desafio, que com a soma dos 295 municípios, nós conseguimos avançar muito, mas a gente não nega que a gente tem muito mais para avançar nas consultas especializadas. Nós precisamos usar a tecnologia da informação, ou seja, hoje nós temos um texto que eu me orgulho muito de ter feito parte, que é a lei da telemedicina. Nós temos uma lei hoje que fala da telesaúde, que veio com a pandemia, que o primeiro texto só médico poderia fazer este procedimento online. Com a alteração e a implantação do novo texto legal, a gente hoje pode se apropriar de uma ferramenta belíssima, a gente pode fazer uma avaliação clínica online, e aí você saber o paciente que realmente precisa ir de forma presencial numa consulta com um neurologista e aquele que o encaminhamento já pode se encerrar ali a partir de uma teleconsulta, recebendo os exames, os medicamentos e o acompanhamento da unidade básica de saúde. Então, olha, nós habilitamos hospitais, serviços,
ampliamos leitos de UTI, abrimos 6 novos hospitais que vieram para o Sistema Único de Saúde, avançamos nas cirurgias eletivas, estamos avançando no serviço de terapia renal. Não dá para a gente esquecer que parte dos nossos pacientes que precisam fazer hemodiálise, hoje eles ainda saem de Florianópolis e muitas vezes são atendidos em Itajaí por falta de vaga, e o serviço que vai abrir, os serviços que irão abrir a partir de 2026 na Grande Florianópolis, também vão fazer uma virada de chave nessas questões. Então, a habilitação Santa Catarina, o programa de valorização dos hospitais e a tabela Santa Catarina, ela é um marco que vai ficar assim para a história do Estado. Bem a tabela Santa Catarina complementa o que é pago pela tabela do SUS. Exatamente. Como é que está funcionando bem? Nossa, nós somos, só para você ter ideia, o Estado já gastou mais de 300 milhões em cirurgias eletivas e nós recebemos do Ministério para este programa 40 milhões de reais. Então, a tabela é que tem feito com que a gente consiga avançar no número de cirurgias. Por isso que nós somos o Estado brasileiro que mais estamos operando. A senhora falou da telemedicina. Quais são as dificuldades para a operacionalização disso aqui no Estado? Mudança de conceitos. E eu tenho feito uma comparação nos últimos meses. Quando que nós imaginávamos fazer pagamentos sem ir até o banco pelo nosso celular? Hoje a gente faz de pequenos volumes e de grandes volumes financeiros. Você paga as contas do espaço em que você estiver. A telemedicina, ela veio para isso. Eu posso acessar um médico especialista que não está na minha base municipal. Ele pode estar no estado ou até mesmo fora do estado. E a tecnologia está nos permitindo avançar muito nesse sentido. Então, eu acredito que o grande norte da saúde de Santa Catarina e do nosso país é nos apropriarmos de todas as ferramentas dentro da legislação, porque nós temos uma lei que fala hoje da telesaúde e não é só para o médico especialista a consulta. Essa consulta pode ser para um psicólogo, para um fonoaudiólogo, para a equipe multidisciplinar. E a partir dali você reduzir tempo de espera e você dar qualidade de vida para a sua população. Então, é uma ferramenta que na área da saúde nós precisamos nos apropriar ainda mais dela. A senhora agora como prefeita vai participar da questão dos consórcios municipais, das associações de municípios, pelo lado do município. Como é que a senhora vê esse instrumento, especialmente no uso da saúde? Não, os consórcios em Santa Catarina estão consolidados. Os consórcios de saúde já têm 27 anos. E eu acompanhei desde a inauguração do primeiro, lá no município de Lages, que é o nosso CISAMURES. E ele só veio crescendo. E com a legislação aprovada no ano passado, com a participação da Secretaria de Estado da Saúde, dos municípios, dos consórcios, que foi apresentada pelo deputado Marcos Vieira e agora é lei, que foi sancionada pelo governador Jorginho, o Estado de Santa Catarina, a Secretaria de Estado da Saúde, faz parte do consórcio. Ele é interfederativo, ele congrega municípios e a Secretaria. E o consórcio, ele é um prestador de serviço do SUS para o conjunto dos municípios. Se tem impacto para municípios de grande porte, como é o caso de Lages, imagina para um município de 4 mil habitantes. Ele é fundamental, ele é essencial, porque ele reduz o custo da compra dos procedimentos. A senhora falou da integração regional. Como é que, como prefeita de Lages, a integração com os municípios da região para que o crescimento seja feito de forma conjunta? A safra de prefeitos e prefeitas da região, como é que está? Está maravilhosa. A nossa região tem 6 mulheres prefeitas, dos 18. A nossa Mures é muito forte, vai continuar sendo forte e será mais forte ainda, porque, por exemplo, nós temos inclusive a questão da pavimentação, né? Nós agora temos dentro da nossa Mures uma usina de asfalto, que facilita na compra desse produto para os municípios que têm equipamentos pavimentar suas ruas, ou para o município que não tem equipamento fazer o contrato via a Mures, via Cisama, que é um outro consórcio que nós temos lá, para ajudar. Pensa o que isso está ajudando e vai ajudar ainda mais o nosso município, não só de Lages, mas da região como um todo. E uma cidade só é forte se os seus municípios em torno forem fortes. Então, para Lages ser forte, nós precisamos que o conjunto dos municípios da região serrana sejam fortes. E a nossa participação
tanto na Amores como na nossa FECAM, será muito intensa. A senhora enfrentou na eleição o Eliseu Matos, que foi prefeito e que já foi seu aliado político. Como é que foi essa mudança, essa sensação? Claro que sempre ficam algumas mágoas, mas eu aprendi com um grande líder, Luiz Henrique da Silveira. O período eleitoral encerrou. Guardam-se as bandeiras no sótão ou no porão. Eu vou governar para todos os lajeanos. A eleição foi fácil? Não, não foi fácil. Mas o meu compromisso é cuidar de Lages, do centro aos bairros, dos bairros ao centro, sem excluir quem votou a favor, quem votou contra, porque o meu compromisso é com toda a minha população, com toda a minha querida cidade de Lages. Como é que ficou a situação da governabilidade da Câmara? Dos 16, nós fizemos 11 vagas. 11 vagas. Então nós temos maioria também na Câmara, mas vamos trabalhar também com os 5 vereadores de oposição, porque a gente vai discutir os projetos no coletivo, a gente vai mostrar a importância deles e a gente vai trabalhar para todos. Eu não acredito que a gente possa ter algum tipo de dificuldade da Câmara de Vereadores. Muita gente acha que com a população que Lages tem hoje, que a região serrana tem hoje, o avanço populacional, especialmente na região litorânea, que Lages não consegue fazer deputado federal se não tiver alguém com votação fora de Lages, como era o seu caso. Quem vai ser... Como trabalhar para que Lages não fique sem representação na próxima eleição? Primeiro a gente precisa assumir o município, organizar nos primeiros meses de 2025 toda essa questão da limpeza, de florir a nossa cidade, de garantir o professor na sala de aula no primeiro dia do ano letivo, de garantir a vacina na unidade básica de saúde, de melhorar a pavimentação das nossas ruas, de trabalhar com o Fórum das Entidades, mas o processo eleitoral de 26 eu não posso antecipar. Se eu antecipar, a gente vai ter conflitos. E tudo que Lages não precisa é de mais conflitos. Lages precisa de unidade entre todos para a gente fazer com que Lages volte a ser uma cidade grande, uma cidade próspera, uma cidade com mais crescimento e desenvolvimento. O nosso setor produtivo ele é muito rico, mas a falta de profissionais qualificados para o mercado de trabalho também é muito significativa na cidade. Nós temos duas coisas que não combinam. Aqui eu tenho vagas e aqui eu tenho gente precisando de emprego. Por que eu não consigo inserir essa pessoa no mercado de trabalho? E um monte de lajeanos espalhado pelo mundo. Isso, né? Então eu preciso qualificar as pessoas que não estão no mercado de trabalho para elas aproveitarem essas vagas que estão abertas no nosso mercado de trabalho. Fortalecer as nossas empresas locais não significa o poder público dar recursos para as empresas, mas o poder público estar junto com elas, ouvindo as demandas delas, que nem sempre essas demandas estão a sua solução no município. Elas podem estar no Estado, elas podem estar na União, elas podem estar na simples regularização daquele terreno que foi dado para aquela empresa. O município não regularizou, ela não consegue avançar, não consegue crescer, não consegue buscar investimentos porque aquele terreno não foi regularizado. Então, são todas essas ações que a gente quer desenvolver e vai desenvolver no nosso município, porque Lages precisa, Lages merece, e eu não posso excluir aqui a grande vantagem que nós vamos ter, que é o apoio do nosso governador Jorginho. Ele vai nos apoiar porque ele sabe das deficiências. E quem olha para Lages, se olhar para as nossas comunidades, os nossos bairros, vai compreender o que eu estou dizendo. Se Lages melhorar os índices da educação, vai melhorar os índices do Estado. Se Lages melhorar os índices de empregabilidade, melhoram os índices do Estado. Se Lages melhorar a receita, ou seja, a base de vencimento dos trabalhadores, porque a gente conseguiu qualificá-los, a gente melhora os indicadores do Estado de Santa Catarina. Então, são muitos desafios que a gente tem. Olha só, dá para imaginar que a gente está perdendo parte do retorno do ICMS, conforme as normas do Tribunal de Contas, porque nós estamos abaixo da média nacional na educação. Sem educação você não avança, sem educação você também não tem saúde. Então a gente vai precisar trabalhar em muitas frentes. Por isso que para mim, quando vocês me perguntam, e você com muito carinho, muito respeito pergunta qual é a grande obra, qual é a prioridade, são muitas as prioridades, as pessoas. São muitas frentes, sempre olhar nas pessoas. Porque se a gente melhorar a qualidade de vida das pessoas, a gente melhora a cidade como um todo.
do pequeno ao grande investidor, do trabalhador de chão de fábrica ao trabalhador mais desenvolvido, com mais tecnologia e com mais rendimento. Prefeita Carmen, deputada federal e prefeita eleita Carmen Zanotto, 56 votos, nunca mais, não precisa mais nem lembrar. Boa sorte na sua gestão e prazer ter a senhora mais uma vez aqui no Cabeça de Político. Certamente vamos falar mais vezes durante seu mandato. Com certeza, já deixo aqui o convite para nos visitar, não só quando a gente assumir lá no dia 1º de janeiro, mas que vocês estejam conosco, nos acompanhando, porque também governabilidade e sucesso numa gestão é a gente ser transparente com os veículos de comunicação, levar informação para os veículos e para a nossa população.